Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez com o coração ardendo de alegria. O prazer enorme estar com você aqui e tendo você como ouvinte dessa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre um tema até interessante. Preste atenção. A morte da morte. Vai chegar um dia que nós vamos vencê-la e eu quero compartilhar com você sobre isso. Fique conosco. A palavra vai alcançar seu coração. Vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler os versos 53 a 55. Diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Veja a expressão: tragada foi a morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro de um tema que parece estranho, mas eu gostaria que você ouvisse a mensagem para que você possa compreender o porquê dessa expressão. A morte da morte é o tema da nossa reflexão. A morte da morte. O capítulo de número 15 de 1 Coríntios é, na verdade, um dos textos mais completos quando o assunto é ressurreição dos mortos. Paulo, ele nos dá uma aula acerca deste grande evento que eu entendo ser um dos principais da vida cristã. Porque assim como o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos vão acontecer simultaneamente, nós sabemos que será o momento de vitória de todas as pessoas que morreram em Cristo Jesus. Veja que quando o tema é morte, esse é, na verdade, um assunto que muita gente nem gosta de falar. Tem gente que não gosta de falar sobre a morte. Mas a morte é uma coisa real, natural, e que todos nós, querendo ou não, um dia teremos que enfrentar. E eu coloquei aqui nas minhas observações algumas coisas que eu quero que você pondere comigo. Por mais que o homem se sinta poderoso, não é? Existe um inimigo que é mais forte do que qualquer ser humano. Hoje, nós temos um inimigo que, aliás, vai ser o último a ser vencido e que é mais forte do que todo ser humano, que é a morte. Esse inimigo chama-se morte. Eclesiastes, capítulo 8, verso 8, até eu quero ler esse versículo, porque esse versículo é um versículo pouco falado, mas ele é de uma profundidade extraordinária. Eclesiastes 8, verso 8. É fácil de guardar. 8:8. Olha o que está escrito aqui, ó. Nenhum homem, eu disse nenhum homem, há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte.
nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então, o que Salomão está nos ensinando aqui? Está mostrando que quando o assunto é morte, não há arma nessa peleja. Não há. Eu, você, nós, conhecidos, expoentes da sociedade ou anônimos, pobres ou ricos, influentes ou sem influência, ditadores, grandes líderes, pessoas de uma capacidade intelectual sobre-humana, acima dos outros, todos, querendo ou não querendo, um dia terão que enfrentar a morte. A bem da verdade, governos intolerantes podem prender os pregadores do Evangelho. De vez em quando a gente vê isso, alguns países aí sofrendo. Nós temos um trabalho missionário em Burkina Faso, e o país Burkina Faso estão matando cristãos, queimando igreja, fazendo coisas muito ruins. A verdade é que governos intolerantes, religiões intolerantes, podem até prender os pregadores do Evangelho, mas não podem prender a morte. Ela ergue-se, ela ergue a sua voz, e na presença dos tiranos, zomba do poder deles. Passa pelos guardas armados e entra onde quiser. Levanta sua voz para dizer ao homem que ele é criatura e o caminho da eternidade, acima de tudo, uma criatura a caminho da eternidade. Com Deus ou sem Deus, que mais cedo ou mais tarde sua pompa, seu orgulho e o seu grande poder há de cair por terra. Este é um grande arrazoado que eu faço com relação à morte. Mas, amados, a gente sabe que o Evangelho, ele é verdade. E esse capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos aqui, tem uma palavra maravilhosa, extraordinária. Para mim, um dos textos mais importantes. Eu chamo essa doutrina, a doutrina da ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, como a coluna vertebral de sustentação da vida cristã. Não há cristianismo sem isso aqui. Não há. Então, o versículo que eu li diz, na verdade, que vai chegar um dia que a morte, ela será vencida. E é aí que começa a se desenhar o tema da nossa mensagem. A morte da morte. Se você ler o versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos aqui é uma alusão à morte. Aí, pastor, então o senhor acabou de dizer que todos terão que morrer, e aqui está dizendo que nem todos dormiremos. Então, quem é que está com a verdade? Na verdade, eu preciso compreender o texto. Eu sei que aqueles que ficarem e que estiverem vivos para o arrebatamento, não vão provar a morte. Mas quanta gente, desde Adão até hoje, que está esperando a vinda do Senhor e que já morreu. E é possível que eu também morra, que você de igual forma. Então, para aqueles que morreram em Cristo, eles foram alcançados pela morte. Só que a Bíblia diz que vai chegar o dia que mortos ressuscitarão e vivos serão transformados. Então, isso aqui só se aplica para as pessoas que forem arrebatadas quando Jesus voltar. Não é? Do contrário, todos terão que enfrentar a morte. E o versículo 52 mostra como é que vai acontecer. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que nós? Porque Paulo, quando escreveu isso, estava vivo. Hoje já não se aplica mais a ele, porque já está morto. Mas se aplica a mim, porque estou vivo. Amanhã,
Outro poderá estar lendo esse texto. A verdade é que vai chegar o dia que essa palavra vai ter o seu cumprimento. Ela terá o seu cumprimento. Então o versículo 53 diz: porque convém que isso que é mortal, convém que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Vamos entender isso aqui. Hoje esse corpo aqui é corruptível. O nosso corpo é corruptível. Nós ficamos velhos, nós adoecemos, nós sofremos as mais diversas situações que acabam roubando-nos a saúde. Concordam? Então, nós estamos a caminho da morte, querendo ou não. Envelhecendo, né? E as pessoas às vezes lutam para não envelhecer, mas querendo ou não, todos nós vamos envelhecer, e é bom lembrar que envelhecer é uma dádiva. Se você não quiser enfrentar o envelhecimento, é só morrer mais cedo. Eu quero me envelhecer, eu quero viver enquanto Jesus me der condições de viver. Agora, veja que o versículo diz que esse corpo corruptível, que desgasta, que sofre a sanção do tempo, um dia ele vai se tornar incorruptível. E ele diz mais, e isso que é mortal, o corpo hoje é mortal, como já acabei de dizer, ele vai se revestir da imortalidade. É quando isso aqui acontecer, que nós vamos poder vencer a morte. Que a morte vai deixar de ter efeito sobre as nossas vidas. Nós não seremos mais tragados pela morte. A morte hoje é um gigante que se propôs a conquistar o mundo. Com seu exército reuniu todos os tipos de dores, de enfermidades, de doenças. Lançou barricadas de sepulturas e estabeleceu as suas tendas nos necrotérios. Essa é a verdade. Né? Parte de suas tropas avançam lentamente, comandadas por várias doenças, como a AIDS, como o câncer, pelo infarto do miocárdio, pelo diabetes, pela pneumonia, por tantas outras doenças. Outros pelo golpe do machado, né? Do acidente. E, enfim, a verdade é que todos nessa batalha acabam sendo vencidos pela morte. Com o seu cavalo de guerra, a conquistadora dos conquistadores marcha triunfante. E todos os generais, presidentes e reis caem debaixo de seus pés. Essa é a verdade dura de se enfrentar, mas autêntica, real, verdadeira. Mas vai chegar o dia que nós vamos vencê-la. E é aqui que eu mudo o teor da conversa. Porque o texto que eu li diz no versículo de número 54 que quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Eu vou vencer a morte. Você também pode vencer a morte. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós vamos destronar a morte? Destronando a morte, não é? Já está definido, meus amados, pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, não é? O dia que o nosso Cristo vai destronar a morte, não é? A morte, na verdade, é a separação total entre o corpo e a alma. Porém, a voz do nosso Cristo pode estabelecer a conexão novamente. O meu Jesus, o nosso Jesus, ele já venceu a morte. E a maior garantia de que eu também vou vencê-la é Jesus. Se você ler a Bíblia, então, são vários textos que vão mostrar que a garantia de que eu posso crer nisto, que isso não é utopia, que isso não é uma quimera, que isso não é uma fantasia, isso é uma verdade bíblica.
é uma doutrina bíblica que sustenta a fé do cristianismo. Eu só sou realmente um vencedor porque existe uma eternidade, e eu sei que mesmo que morra, mesmo que eu padeça pela morte, vai chegar um dia que eu vou colocar o meu dedo na cara da morte, e vou vencê-la, e vou triunfar sobre ela, e vou alcançar a vitória que Jesus já conseguiu. Se você quiser atestar isso, é só você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Aqueles que viu alguém, um ente querido, morrer e não tem esperança de vida eterna. Porque se cremos que Jesus morreu, ele também morreu, mas nós cremos que ele ressuscitou. Diz o texto: assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o que Paulo está nos ensinando. Para mim, esse é um dos textos também, alinhado ao que nós estamos estudando, dos mais significativos da Bíblia. Que Jesus possa te ajudar, querido. Que Jesus possa me ajudar a viver uma vida de tal forma que um dia eu possa desafiar a morte e vencê-la. E a minha pergunta para você que me ouve, você que está sintonizado no programa Palavra de Fé, a pergunta que faço é: você está preocupado com isso? Você tem convicção de que mais dias, menos dias nós podemos ir? Eu não posso ficar adiando aquilo que eu sei que é irremediável ou adiável. A verdade é que quando chega o nosso dia, não tem armas nessa peleja. Eu acabei de ler Eclesiastes 8, versículo 8. Não há armas nessa batalha. Pode ter dinheiro, pode se cercar dos melhores médicos, pode ter os melhores convênios, pode estar assediado ou cercado e cuidado pelos melhores profissionais na área da medicina, que vai embora. Essa é a verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia pede. O que a Bíblia pede? A Bíblia pede para mim viver uma vida piedosa, uma vida consagrada para Jesus, ou com Jesus. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, acima de tudo, a viver de uma forma tão especial que eu não tema a morte. Eu quero viver. Enquanto Jesus me der saúde e vida, eu quero viver, porque viver é uma dádiva, é um presente. Mas a hora que chegar, a minha hora, louvado seja o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Esta tem que ser a postura de um cristão, o servo de Deus. É óbvio que enquanto você puder lutar pela vida, lute por ela, se empenhe, se esmere em função da vida. Mas a verdade é, querendo ou não, ela vai chegar. Vai chegar para todos nós. Então o que a Bíblia diz? Que quando ela chegar, você foi vencido temporariamente. Mas vai chegar o dia que nós vamos ressuscitar. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos. E aí eu vou poder fazer o que está escrito aqui, ó. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o pecado é que gerou a morte. Nós temos que enfrentar a morte por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem uma vida eterna, confrontando paradoxalmente a morte. Então eu posso ter bem definido no meu coração hoje que Cristo
é a garantia de todos aqueles que um dia querem colocar o dedo na cara da morte. Olha que coisa que eu acabei de dizer. Jesus Cristo é o único que pode conceder a você a oportunidade de pôr o dedo na cara da morte e dizer: aonde você está, cadê a sua capacidade de ferir? Tragada foi a morte pela vitória. Então vai chegar o dia que a morte vai morrer. Parece até uma expressão sem muito sentido, mas a verdade é que vai chegar o dia que ela será neutralizada. Ela não terá capacidade mais de ferir. Eu faço aqui uma observação. Cristo pode despertar alguém que está morto tão facilmente como outra pessoa pode despertar alguém que está dormindo. A pessoa está dormindo, você chega lá e acorda ela. Tem uns que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas acorda. Fazendo aqui um paradoxo, fazendo uma comparação, ressuscitar uma pessoa para Jesus é o mesmo que a gente acordar uma pessoa que está dormindo fisicamente falando. A Bíblia mostra o esforço que agentes de Deus tiveram que fazer para ressuscitar pessoas que estavam mortas. Há muitas pessoas que ressuscitaram. Há várias pessoas que tiveram essa experiência. Mas chegou um dia que também morreu novamente. Os únicos que morreram, aliás, os que foram para a eternidade e que não morreram, a Bíblia diz que é Enoque e Elias. Esses não provaram a morte. A Bíblia diz que Deus os arrebataram vivos, como garantia, como demonstração de que isso é possível. Jesus vai nos ajudar a vencer a morte. Então eu tenho que andar com Ele, eu preciso caminhar com Ele. Quando é que Jesus passa a ter efeito na minha vida? Quando eu sou obediente a Ele, quando eu sirvo a Ele, quando a minha fé está estabelecida nele. Ele disse assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se você quer que Deus te ressuscite naquele dia, você precisa, acima de tudo, ter Jesus como Salvador da sua vida. E aí, irmão, esse é o grande problema. Hoje as pessoas dizem ter Jesus, só que não querem renunciar a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que quer... Jesus falando isso, ele diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, não se deixe enganar. Hoje eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem uma vida de pecado, vivem no mundo como se não servisse a Jesus. Jesus precisa ver em mim, ver em você, uma definição. Se eu sou dele, eu sou dele. Eu vivo para ele, eu ando com ele, eu sou dele, eu trabalho para ele. Quem dá ordem é ele, ele manda eu ir, eu vou. Ele manda eu voltar, eu volto. É por aqui que eu vou. E não a minha vontade. A minha vontade tem que ser submetida ao Senhor. Quando eu digo que sou servo, eu estou dizendo que eu tenho um Senhor, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai me dar poder, é Ele que vai me dar força, é Ele que vai me dar graça de um dia poder colocar o meu dedo na cara da morte e dizer: onde está a sua capacidade de ferir? Eu lembro quando minha mamãe morreu, meu papai morreu, vários irmãos que eu já perdi, tantos irmãos da igreja, pessoas queridas, pessoas que eu amo e que hoje não tenho mais o privilégio de tê-las na minha companhia. Por quê? Porque a morte veio e fez o seu estrago. Mas eu vou vencê-la. Em nome de Jesus, vença também, querido. Um dia, eu não posso impedir que ela chegue, que ela me alcance hoje, mas o dia que ela me alcançar, isso não é o final. Eu vou aguardar o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, e eu vou vencê-la. Então a morte também tem um dia marcado para a sua morte. É a mensagem que eu deixo para você. O dia que a morte foi vencida. Vamos orar. Pai querido, como é bom falar sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Eu tenho pedido ao Senhor para manter vivo essa esperança no meu coração. Eu não posso perder a chama pentecostal, acima de tudo essa chama que me leva a crer
que o Senhor é galardoador daqueles que buscam. E mais dias, menos dias, nós vamos vencer a morte. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos andar com Ele, que nós possamos caminhar com o Senhor, que nós possamos ser fiel ao Senhor, que a nossa vida seja Tua, que quem dirija o nosso viver seja o Senhor, para que naquele dia nós possamos vencer a morte. Em nome de Jesus, Pai, permita-nos que nós vivamos uma vida estreita, uma relação profunda contigo, para que nós possamos vencer naquele dia. Essa é a minha oração, feita no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé, e eu quero que você reflita sobre aquilo que você acabou de ouvir. A morte da morte. Que Deus possa nos dar condições de caminhar com Jesus, para que a gente possa um dia vencê-la. Ela que tanto fere, tanto machuca hoje quando você perde, especialmente um ente querido. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. E lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.